Vamos falar sobre um tema que parece simples, mas é super profundo, que é a memória. O que a gente lembra, o que a gente esquece e como isso molda a nossa visão do passado. Bora mergulhar nisso? Imagina a memória como um filtro, tipo aqueles do Instagram, sabe? Ela escolhe o que a gente guarda e o que a gente deixa para trás. Mas, afinal de contas, quem é que controla esse filtro? Bom, são nossas experiências, a nossa cultura e até o poder político. Por exemplo, por muito tempo a memória dos povos indígenas no Brasil foi simplesmente apagada ou totalmente distorcida. A história tenta reconstruir o passado de forma mais objetiva, mas ainda assim ela é influenciada pelas memórias que sobreviveram ao longo do tempo. Pense comigo, se você escrevesse um diário hoje, só anotaria o que acha importante, certo? Daqui a 10 anos, ao reler, você veria só uma parte da sua vida. A história funciona mais ou menos assim. Ela depende das anotações que sobrevivem ao longo do tempo. E às vezes, o que é esquecido diz tanto ou até mais quanto o que é lembrado. Agora vamos falar um pouquinho também do trabalho do historiador. Ele é tipo um detetive do passado, usando pistas ou fontes históricas para reconstruir o que aconteceu. Essas fontes podem ser documentos escritos, objetos, pinturas, fotos ou até memórias orais. Orais no sentido de fala, de entrevista. Mas olha só, nem tudo que é antigo é uma fonte histórica. O que define uma fonte é a pergunta que o historiador faz. Por exemplo, uma nota fiscal de 2019 pode ser tão importante quanto uma tabuinha de 3000 a.C., dependendo do que queremos descobrir. E aqui vai um exemplo muito interessante. O painel de Assurbanipal, um relevo assírio que mostrava o poder do rei. Para os assírios, era um símbolo de força. Para seus inimigos, era uma verdadeira ameaça. E hoje, para a gente, é uma janela para entendermos a política e a sociedade daquela época. O mesmo documento, diferentes interpretações, incrível, não é mesmo? Agora precisamos falar de algo importantíssimo, que é a questão da memória coletiva. A memória, ela não é só individual, ela também é compartilhada. A nossa visão do passado é moldada por nossa cultura, valores e até mesmo os preconceitos. Isso pode levar ao etnocentrismo, que é quando julgamos outras culturas pelo nosso olhar e pelos nossos padrões. Pensa, por exemplo, nos europeus que chegaram às Américas. Eles consideravam os povos indígenas sem história porque não tinham escrita. Mas hoje sabemos que isso era um erro gigante. Eles tinham suas próprias formas de registrar e transmitir conhecimento. E olha só, o Estado Islâmico destruiu artefatos arqueológicos no Iraque porque para eles aqueles objetos representavam um passado que não queriam lembrar. Mas para os historiadores eram documentos preciosos. A memória pode ser um campo de batalha, pessoal. Existe uma verdadeira guerra em torno da memória e de qual memória vai ser deixada para as gerações futuras. Aqui vem uma coisa que eu acho muito legal. A história, ela não é estática, ela muda conforme novas perguntas são feitas e novas fontes são descobertas. Por exemplo, com o uso de radares, estamos encontrando vestígios de civilizações perdidas na Amazônia. Essas descobertas podem mudar completamente a nossa compreensão do passado. A história, portanto, ela é viva. Outro exemplo muito curioso é a Pedra de Roseta, no Egito. Ela era vista só como um decreto do faraó, mas quando ela foi decifrada, ela revelou 3 línguas antigas e revolucionou o estudo da história egípcia. Novas perguntas, novas respostas, a história está sempre se reinventando. E aí, curtiram esse papo? A memória e a história são como duas faces da mesma moeda. O que escolhemos lembrar e o que escolhemos esquecer diz muito sobre quem nós somos. E agora eu te pergunto, o que é que você acha que deve ser lembrado no futuro? Me conta nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais videoaulas como essa. Valeu, galera, e até a próxima!